Muito bem, prezado telespectador, segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, penúltimo mês do ano, e nós retornamos após o feriadão de finados para, em mais uma noite de debates e opiniões, erguer os assuntos que se passaram aí através da internet, do Facebook, do YouTube, enfim, de todos os canais de divulgação de mídia escrita, impressa, falada ou aquelas do boca a boca, para trazer os assuntos que suscitam opiniões diferentes, divergentes, concomitantes ou que concordam. O ponto a ponto é o espaço dentro da Conecta Mais TV para a gente trazer a nossa bancada rotativa que traz até você formas de enxergar os mesmos fatos sobre o ponto de vista diferente. E na noite de hoje eu tenho a honra de receber, em ordem alfabética, Isabel Minosso Balzan, professora de língua portuguesa e literatura, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em gestão ambiental e desenvolvimento urbano, professora aposentada e ex-diretora da Escola Estadual 11 de Agosto, a qual tive muito orgulho de participar do Jardim de Infância até a conclusão do ensino médio. É um prazer tê-la aqui e foi minha professora de literatura também. José Carlos Breda, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado e especializado em Administração Financeira pela Unicinos, uma longa experiência no serviço público em vários municípios, no governo do estado, no poder judiciário e no poder legislativo. Como prefeito reeleito de Cotiporã em 2017, 18 e 19, foi vencedor do Prêmio Gestor Público e em 2019 recebeu o Prêmio Liderança Pública do Centro de Lideranças Públicas de São Paulo. Atualmente é chefe do setor de finanças e coordenador das relações institucionais do município de Cotiporã. Lindo Bolsoni, advogado, ex-presidente da OAB daqui de Nova Prata entre 2004 e 2012, conselheiro do Hospital São João Batista, do Grupo de Apoio à Polícia Civil e à Brigada Militar, colaborador do Presídio Estadual e procurador jurídico do município de Vila Flores. Samuel Menezes de Oliveira, tabelião de notas e protestos de Nova Bassano, mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Tecnologia e Políticas Públicas sobre a Gestão Ambiental pela Universidade de Alicante, na Espanha, doutorando em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, professor e pós-graduado, também palestrante. Senhores e senhora, é uma honra recebê-los para mais uma noite da nossa rodada de conversação. E para abrir os nossos trabalhos, o nosso primeiro assunto dessa noite traz algumas características porque ele é diferente. Aos 91 anos de idade, Maria Conceição Tavares, economista, professora universitária, viralizou no TikTok com uma entrevista gravada em 1995 e, de acordo com diversos portais de notícia, como você tem aí, se tornou diva pop intelectual para os jovens da internet. Uma entrevista gravada em 1995 para o programa Roda Viva, ela disse a seguinte frase, abre aspas, se você não se preocupa com justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério, você é um tecnocrata. Diante dessa frase de impacto, falada pela voz rouca da professora Maria Conceição Tavares, quase parecida com a minha hoje, ela que dava aula com um sotaque português bastante carregado, eu trago dois questionamentos para a bancada. Primeiro, quem concorda com a fala de Maria Conceição Tavares, que o economista que não se preocupa com a justiça social não é um economista sério, é um tecnocrata, ou seja, não se preocupa com quem paga a conta. E a segunda, o que chama atenção, é como pegar uma entrevista de 1995, nós estamos falando aproximadamente 26 anos atrás, reeditar isso, vir para uma rede social como o TikTok, de vídeos rápidos e de rápido compartilhamento e viralização, e tornar isso um fenômeno em 2021. E para abrir os nossos trabalhos, Samuel Menezes de Oliveira, os seus mestrados e doutorados, que muito é discutido, inclusive Maria Conceição Tavares dizia nessa entrevista citada, falava de Norberto Bobbio. Concorda com a posição dela? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos, né? A quem nos assiste de casa. Prazer, né, estar aqui com vocês. E, de fato,
o que se assusta é o contexto que está completamente fora, quando nós temos ali uma frase, né, solta ao vento, que muitas vezes ela precisa ser bem contextualizada. Professora Maria Tavares é uma professora de longa data, né, de mais de 40 anos de magistério e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro da parte de economia. Como professora, então, ela foi questionada no Roda Viva perante uma entrevista para se falar exatamente a respeito do contexto econômico e principalmente quando ainda em 95 havia ali o embate sobre liberalismo ou ainda, né, a social-democracia ou a forma de se trabalhar. E, claro, os professores economistas e principalmente os professores das faculdades, né, nós temos aqui, né, na nossa bancada também um economista, né, presente, que mais, né, do que nós vai nos dar aula, que é, no caso, o Dr. Breda. Mas o que nós temos? Havia, ainda no final da década de 80, Delfim Neto mencionando aquela velha frase da economia do que se aplicava no Brasil, dentro de um embate ainda da escola de Chicago, que é tão falada hoje, sobre que para que nós possamos ter uma questão distributiva, precisamos primeiro crescer o bolo para depois distribuir o bolo. Famosa frase, não é, que tanto ouvimos. Mas se passamos a observar um pouco da parte da economia, temos ainda, não é, no século XVIII, quando Adam Smith falava sobre economia como um todo, ele já comentava sobre distribuição da economia. Havia ali a sua preocupação. Norberto Bobbio, ele na verdade não é economista, mas ele trabalha com o mesmo ideal de Bentham quando vai trazer também aquele contexto de justiça social. Mas isso não é novidade, porque dentro de todas as escolas de economia, especialmente as clássicas, fala-se em distribuição e também responsabilidade e ao mesmo tempo liberdade, o que não pode ser confundido. Então, a partir desse contexto, quando desde John Rawls, ainda na década de 50, trabalha sobre justiça social, e o próprio contexto de se dizer que justiça social é dar meios, neste caso, de sobrevivência, de atividade econômica para todos, também o ponto liberalista abraça essa mesma ideia. Então não há que se falar de forma nua ou isolada, não é? Nenhuma interpretação isolada deve ser dita, como a professora de literatura, não é? Nos colocaria, mas o especial é observar que não pode se confundir dizer que não apresentar justiça social é mera tecnocracia. Aliás, né, o termo da própria tecnocracia não deveria ser, né, estipulado dessa forma. Mas então, por isso mesmo, as escolas comportamentais, não é? Quando nós vamos trabalhar com todos os Nobels da economia, elas já vão se preocupar com o próprio contexto de distribuição e justiça social. Mas a justiça social, ela trabalha com o próprio capitalismo. Então você tem o indiano Amartya Sen, né, trazendo o contexto, nesse caso de distribuição, conforme o crescimento e o desenvolvimento da sociedade. Ao mesmo tempo, você vai trabalhar também, não é, até os idos de hoje, com o ideal, não é, de se dizer que capitalismo não é somente o ponto, né, ou tecnocrata ou autocrata. E assim, né, seriam então um dos pontos de opinião. A princípio, né, não deve ser interpretado então por se dizer. E aliás, tudo que é colocado, né, como de forma, né, gritante ou de forma para assustar é o que chama atenção. Sim. E o TikTok, ele traz exatamente isso, né, nesses pequenos minutos é bom dizer, gritar, falar. Sim. E aí, a partir daí, não é, surge o debate e chama um pouco mais atenção nesse caso. Muito bem. Já que o Samuel passou a bola para o nosso ilustre José Carlos Breda, eu queria saber a opinião do economista. Quem não se preocupa com a justiça social, como é que se compensa essa balança complicada? Bom, em primeiro lugar, agradecer muito o honroso convite de podermos estar aqui junto com essa
distinta bancada, e poder, de uma forma ou outra, contribuir, né, com a nossa opinião, com a nossa visão, e o telespectador é que vai analisar e avaliar isso. O professor Samuel fez uma fundamentação excelente, e partindo disso, contextualizar. Claro que todo economista é função dele, sim, a melhoria da economia e da justiça social, do desenvolvimento social. Isso é inarredável. Então não dá para pegar essa frase como se fosse a coisa mais linda do mundo. E isso é o romantismo da esquerda, daqueles que se iludem e dá a impressão de que o Estado, ele é que gera riqueza, que distribui riqueza, que atende todo mundo. É essa a falsa impressão que passa. Aliás, interessante que se notabiliza sempre que estão na oposição. Quando ocupam os cargos, isso não acontece. Pelo contrário, há uma desregulamentação, há uma decadência da economia. E, no caso da professora, respeitada e tudo, mas não se viu esse trabalho de fundamentação. E outra coisa, quem é que eles trariam hoje para falar sobre isso? O Palocci? Que é dos mais modernos. Então vai pegar lá, de 95, da Maria Conceição Tavares, para tentar ressuscitar algumas coisas e, a partir disso, ressuscitar o que já a sociedade não aceita mais. Então, eu vejo muito nesse... E outra, poderia falar muito sobre isso, a contextualização. Hoje, por exemplo, estivesse no governo, o presidente Bolsonaro encaminhou um projeto de lei, uma PEC, a questão dos precatórios, principalmente dos super precatórios. E aí uma ministra do STF diz que não pode mais pagar, porque dizendo que isso foi usado para conquistar, digamos, o voto dos deputados, dos senadores, enfim, não poderia mais distribuir emenda de relator e tudo. Isso vem lá do governo Lula. Sempre se encontra. Agora não pode. Os precatórios, que era 40, 50 bilhões, pulou para 90 bilhões. E aí entra uma questão muito crítica do governo. Estão encaminhando o governo para um brete. Se o governo paga o precatório, ele fura o teto, que a esquerda foi contra a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de gestão fiscal. Votou contra. Então, se ele paga o precatório, 90 bilhões, ultrapassa o teto e ele é condenado. Senhores que são advogados, se não pagar os precatórios, o que acontece? E aí, responsabilização, processo impeachment e toda essa questão. Qual é a saída? Então, qual é o economista? O Palocci mesmo ficou 2 anos e depois caiu. Por quê? Porque o governo passou a negociar com o Congresso e fazer toda mensalão, petrolão, dos Correios. Onde é que está a essência deste comentário na prática? Não funciona. Também não é o extremo do Delfim, só crescer o bolo para depois distribuir. Tem que crescer junto. Isso. E o Estado deixa a economia livre até um certo limite. E aí ele entra para regular. É assim que a gente pensa, Tiago. Muito bem, já que o ilustre José Carlos Breda pediu a opinião do advogado, eu vou para o colega Lindon, né? Afinal, a professora Maria Conceição Tavares se admitiu na própria entrevista de postura esquerdista. Qual a tua opinião, doutor Lindon? Olha, ela ocupou cargos do governo Sarney, né? Cargos ligados à economia, não lembro bem certo qual que foi o cargo dela. Mas o que a gente tem visto, e como o Breda falou, o que a gente tem visto aí, ex-ministros da economia, na época que eles eram ocupantes dos cargos, tiveram oportunidade de fazer isso, a justiça social e muito mais, né? Aí não conseguiram, ou faltou
faltou de repente ali um apoio político, né? Porque hoje sem o Congresso, meu caro, ninguém faz nada sem o Congresso, né? Na verdade, se botar Jesus Cristo, coitado, se for presidente do Brasil, se ele depender do Congresso para ele poder administrar o país, ele não vai conseguir. O próprio poder constituinte originário ele emana do Congresso Nacional. Sim, dessa maldita Constituição, a pior Constituição já feita até hoje, foi essa da Constituição Cidadã. Mas voltando a Maria Tereza Conceição, a frase, como disse o Samuel, na verdade foi uma frase dentro de um contexto, né? E aí, então, ela está sendo ovacionada, glamorizada pelos alunos da Universidade Federal. E a gente já sabe qual é o pensamento hegemônico e dominante nas universidades federais. Então, o que acontece? Hoje, qualquer pessoa que for contra o governo, disser qualquer coisa, já está glamorizado, já está como sendo o salvador da pátria. Então, veja só, a justiça social é obrigação de todo político. E, na verdade, é o seguinte, é o binômio pobreza e político. Porque já pensou no Brasil, se não tivesse pobreza, o que os políticos iam fazer? Iam falar do quê? Então, enquanto tiver pobreza, vai ter político. Como diria Antônio Carlos de Magalhães, que o Lula só vai existir até o dia que tiver pobreza. O dia que terminar a pobreza do Brasil, o Lula termina e termina o PT também. Mas quase terminou. Mas, enfim, então é obrigação, justiça social é obrigação de todos. Não só do governante, presidente, governador. É obrigação de todos fazer justiça social. Com atos até do voluntariado. O que é o voluntariado, se não é, na verdade, fazendo uma justiça social, tirando do tempo dele, das condições dele, para poder fazer em substituição ao Estado. Então, justiça social, qualquer professor pode fazer justiça social na medida em que ele está ensinando os alunos a serem voluntariosos, a serem mais humanos, mais próximos, né? mais humanos, né? Uhum. Então, assim, é obrigação de todo ser humano, independente do cargo. Mas a frase dela foi tirada do contexto, né? E glamorizada pelos acadêmicos da Universidade Federal, da onde ela deu aula. E já temos que pular para outra seara que eu vou passar, então. Eu achei que era pela Universidade Federal do TikTok. Mas para a gente encerrar sobre Maria Conceição Tavares, a opinião de uma professora. Ela tinha a fala firme na sala de aula, um sotaque português, ministrava aula de economia fumando na classe, inclusive. E agora foi aí, ressurgida. Ela que aos 91 anos mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro, não quis aparecer na mídia, não quis falar com ninguém. Mas, né, o TikTok trouxe ela de volta. Como é que a prof enxerga esse fenômeno, né, de idas e voltas? Boa noite a todos, então, né? Prazer estar aqui. Imagina eu no meio desse pessoal da economia, né? Eu vou tentar falar mais como professora do que como economista. Economista eu só entendo lá de casa, tá? E eu sei que para gastar tem que ter. Senão a gente Perfeito. Não gasta, né? Ou então vai entrar no vermelho. Bem, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade e dizer que bom, né? Até como mulher a gente estar aqui, né, Tiago? E eu não sou uma feminista daquelas... Sou feminista por natureza, mas não sou aquelas militante. Alopradas que tem por aí, tá? Mas defendo muito a participação da mulher e sempre, tu é testemunha disso, que sempre estive presente em todos os momentos, em qualquer movimento e muito no meio dos homens também. E sempre me senti muito à vontade e nunca tive nenhum problema. Bem, a partir disso, o que eu posso... Fui pesquisar um pouco sobre a professora, tá? Fui olhar um pouquinho sobre a professora. Me aposentei na semana passada com 40 anos de magistério e 20, pelo menos, como no cargo de gestora. E sempre dizia muito para os meus professores, por favor, vocês podem se posicionar. Vocês não podem querer incutir na cabeça dos alunos aquilo que vocês entendem por certo. Os alunos têm que sempre conhecer o todo. E depois eles decidem o que é melhor. E o que eu pude observar nessa professora, primeiro que a frase essa realmente ela é tirada de um contexto, tá? Então ela estava dando aula politicamente incorreta, tudo que ela fez lá, tá? Politicamente fumando, esbravejando, sabe? Eu considero politicamente incorreto ainda, sou uma professora mais clássica, vamos dizer assim, tá? Não que até gostei de ouvi-la, vamos dizer, mas assim, para quem critica tanto a questão do politicamente, né? Tem que ser correto, ela foi pavorosa. Pavorosa, né? Horrível. A presença dela na frente dos alunos fumando daquele jeito, esbravejando. Ela não falava, ela esbravejava.
E aquilo saía assim, ó, eu sentia veneno para todo lado, pá, pá. Gente, quando tu tá assim numa sala de aula, o que tu imagina que uma criança, um adolescente de 17, 18 anos vai sentir? Como ele vai procurar outra... Primeiro, a visão era única, só aquela, diante de um assunto que é enorme, que é desde o sempre. Sim. Então, positivo, negativo, direita, esquerda, gente, sempre existiu. E sempre nós vamos ter essas duas posturas. E a função do professor é exatamente transmitir o que ela disse. Nós temos todos responsabilidade social. E nós, professores, e ela, inclusive, tem um compromisso muito grande. Tinha, na verdade, porque ela não está mais atuando. E tem ainda. E no momento que pôde fazer, não fez. Então, isso, para mim, é incoerente. Eu gosto daquilo que, quando eu digo, eu possa fazer. Digo sempre, não prometo o que você não pode cumprir. E essa é a minha linha de pensamento. Então, se ela é direita ou esquerda, pouco importa. Porque a gente sabe que, tanto na direita como na esquerda, tem coisas que a gente se afina. Aqui na direita e aqui na esquerda, não é verdade? Que a gente lê um pouquinho sobre os economistas, os filósofos, e a gente diz, mas eu me identifico com esse aqui é de esquerda, eu me identifico com esse aqui é de direita. A gente não pode ser único. A gente tem que ser um todo. Então, acho assim que ela foi, na minha opinião, infeliz, tá? Na minha opinião, como professora. Mas eu respeito a postura dela e como economista não quero nem entrar no mérito, tá? Mas não gostei da atitude didática dela nem um pouco. Achei assim bem... E essa questão de estar viralizando é porque os nossos alunos estão assim, ó, sabe? Então, ouvir uma mulher esbravejando, fumando, que maravilhoso! Gente, isso é o máximo! Isso é muito underground. Né? Oh. Ainda mais se é da esquerda. Pá, viraliza a cara, liga ali, né? Viraliza, passa pro outro. É isso que aconteceu, E a gente Thiago. vive uma onda daquilo que se chama revival, né? Os anos 90 eles voltam à moda agora, sempre 30 anos depois. Então tem mais esse elemento. Legal. Muito bem, então aí estão as opiniões sobre, se você encontrar a professora Maria Conceição Tavares na internet, então antes passe pela bancada do Ponto a Ponto e depois tire suas Mas eu acho interessante que conheça. conclusões. Indo para o nosso segundo assunto da noite, já que a inclinação política também deu o seu tom, nós temos na semana passada um fato que chama a atenção. A possível filiação do ex-juiz federal Sérgio Moro, que também foi ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, que pode se filiar ao partido Podemos. E também, né, seria uma proposta de candidato anti-Lula, assim nomeado, com chances ao Palácio do Planalto no ano que vem. A notícia foi embasada também na última quinta-feira, quando Deltan Dallagnol, ex-procurador-chefe da Lava Jato, junto ao Ministério Público Federal, deixou o cargo de procurador da República. Como a bancada enxerga esse possível ingresso de Sérgio Moro no cenário político eleitoral e qual o possível viés dessa candidatura? Não é de esquerda, não é de direita, é uma terceira via, essa eleição de 2022 que se mostra extremamente indefinida. E para falar de política, eu tenho que começar por José Carlos Breda, que entende de todos esses meandros. Professor Breda, como é que o senhor enxerga a figura de Sérgio Moro em 2022? Vocês já ouviram aquela expressão popular que diz assim, ovelha não é para mato? E porco não é para jardim? E porco não é para jardim? Na minha opinião, se encaixa perfeitamente para a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Isso não desqualifica nem desmerece o grande trabalho que ele fez como juiz, condenando, tendo a coragem, tanto é que está pagando um preço por causa disso, tendo a coragem de condenar o maior esquema de corrupção que se tem notícia, não só no país, mas no mundo. Colocar no Google ali qual é o maior ladrão do mundo, aparece o ex-presidente. Né? Então,
não vejo ele como prosperar. É comum a gente ver magistrados, excelentes magistrados, depois que encerra sua carreira no judiciário, se aposenta, ir para a iniciativa privada. Eu presenciei casos assim, pessoalmente, e quando você está acostumado a dizer diga, faça, determino, é uma coisa. Eu trabalhei no judiciário. E você passa para o outro lado do balcão, aí a coisa muda. E que bom que coloque o nome. Tanto o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, tanto quanto Deltan Dallagnol, que leva mais jeito, me parece. Ainda não teve oportunidade de mostrar o que é, de se queimar, digamos assim. Porque quando a gente está fora, tipo a economista Tavares, Maria da Conceição Tavares, e se é da oposição, é uma maravilha. Tu faz tudo, tu tem solução para tudo, tudo está errado. É uma maravilha. E depois, quando você assume, aí você começa a encontrar culpados, dizendo, olha, eu queria fazer, mas não me deixa e tudo. E só que o juiz tem que mexer esse tabuleiro. E foi colocado que ele seria de esquerda, eu acredito que batizado pela grande mídia. Ele está procurando, e parece que tem 11 pré-candidatos de centro. O presidente Bolsonaro e o ex-presidente ocupam ali 60%, 65% das intenções de voto. Não é aquilo que estão divulgando ali. Mas, vamos dizer, 60%, 40% vão buscar os outros. Dificilmente essa terceira via ela vai se criar, principalmente com o Sérgio Moro. Não vejo, minha opinião, dele prosperar. Como, repito, para não querer fazer injustiça. Não tem nada a ver, não desmerecer o grande trabalho que ele fez como juiz. Só que agora é em outra seara, da qual ele demonstrou que não tem capacidade de articulação, que não é confiável, passou isso, né? Que ciumento, e homem ciumento é a pior coisa que tem no governo, todos aqueles problemas. Então, como é que vai ser presidente? O que ele vai dizer? Como é que vai se postar? Com quem é que vai junto? Eu acredito que até pleiteando, quem sabe, uma vice, não sei, talvez, olha, vice, o juiz não aparece tanto, não fala, fica ali, pode dar um respaldo para um outro candidato que venha se apresentar. Muito bem, doutor Lindo Bolsoni, que acompanhou a Lava Jato, como é que enxerga essa migração de um magistrado para a seara política e talvez candidato a presidente da República? Falando aí, endossando as palavras do Breda, tem um dito popular que diz o seguinte, que o homem é que nem um macarrão. Enquanto está fora da panela, está duro, depois que entra, amolece. Isso vale para a política, né? Então, ele como juiz, excepcional o trabalho, é uma figura que vai entrar na história no combate à corrupção. Foi ele que condenou todo esse pessoal aí que destruiu o Brasil, né? Pessoal que destruiu financeiramente o Brasil. Então tem que separar do juiz do político, né? Agora candidato. Eu acho que ele não vai ir candidato ao presidente. Tem que ir, não só ele, como qualquer um. Pode se candidatar. É um dos princípios da democracia. Perfeito. Tendo um partido político, tem que se candidatar. O Breda, se quiser se candidatar a presidente, pega o partido lança ele. O Samuel, a Isabel, um dos princípios da democracia. Agora, ele era muito técnico. Então, assim, uma coisa é você ser técnico e não trabalhar na política, e outra coisa é você ser técnico e trabalhar na política. Então, a política, na verdade, é uma guerra. Tem tiro de tudo que é lado, inclusive do fogo amigo, né? Fogo amigo. Então, assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e eu não descobri, é como é que ele chegou no governo Bolsonaro? Curioso. Né? Como é que ele chegou no governo Bolsonaro? Quem efetivamente convidou ele? Quem
Indico. disse para ele, porque ele jogou fora uma carreira, desistiu de uma carreira de 20 e poucos anos, uma carreira brilhante, que ele poderia ter ido para o TRF, lá desembargador. Poderia, então, se ele tivesse feito um trabalho na seara política contento de todos, podia até ser ministro da... Podia começar com o ministro do STJ, por que não? É um cargo importantíssimo, né? Depois podia ser ministro do STF, que era o que todo mundo esperava. Mas aí não sei se por orgulho, porque os ciúmes, como disse o Breda, ele pôs a perder toda uma carreira. E ele lia, o livro dele de cabeceira era da Operação Mãos Limpas na Itália. Ele consultava muito, ele mais ou menos seguia os mesmos passos que tinha da Operação Mãos Limpas, né, da Itália. E a ida dele na política, eu acho que tem que ir, né? Tem que ir, não só ele, como o Delton também tem que ir. Acho que o Delton vai se eleger deputado federal, que precisa menos votos. Não sei se ele vai para candidato a presidente, talvez não vá lá para senador, né? E talvez a chance dele se eleger vai ser muito maior, né? E aí ele vai ver que na política tem que negociar, né? Diria o Ulisses Guimarães, que a política é a arte de engolir sapos. Né? Lembra do Ulisses Guimarães? Então, aí ele vai ter a oportunidade dele de fazer, se ele vai ver que vai ter que ter um poder muito grande de negociação. Veja o Congresso, se você não negocia, não toma lá da cá, você não prova nada. O que foi os 2 primeiros anos? Primeiro ano do governo Bolsonaro, uma guerra, não cedeu, não conseguia nenhuma aprovação de nada. Ou tu cede e se mantém no cargo e faz alguma coisa, ou tu não cede, não se mantém no cargo e ainda vai levar um pé na bunda e vai dizer, ó, tchau para ti. Mas ele tem que ir, acho que tem que ir, uma pessoa bastante qualificada, acho que tem que ir. E voltando da questão de que hoje está de direita à esquerda, diz um político que diz o seguinte, quem não tem lado não tem fundo. Né? Então esse pessoal do meio ali, os românticos achando que o Ciro Gomes, a Marina Silva, quem mais? O Moro, o Eduardo Leite, o Dória vão salvar o Brasil. Não vão salvar. Mas votem, tem que votar. E depois do segundo turno agora tem que se posicionar, porque se o pessoal não se posicionar, vai ser a eleição com o maior número de votos em branco. Vai ter o maior número de votos em branco. Portugal, que é um país de primeiro mundo, não sei se chega a 32% de votantes. Então o presidente se elege com a mínimo do mínimo dos votos, sem representação nenhuma. Muito bem. Professor Isabel, o que acha dessa postura de Sérgio Moro, talvez candidato à presidência, talvez entrando no mundo político, vendo toda a carreira que ele teve antes e o que se desenha depois disso? Eu acho uma pena o que ele fez com ele mesmo. É verdade. Né? Eu acho uma pena porque ele é um homem inteligente, um homem assim realmente brilhante na área jurídica. Então, dali ele não devia ter saído nunca, na minha opinião. Mas eu acho que não é só ciúme, mas é a ganância, o desejo de poder, porque ele não foi sozinho. Alguém deve ter insuflado muito ele para essa... Você é famoso, sabe, Tiago? Estamos na mesma coisa do TikTok. Sim. Aqui, tá? Você é famoso e a gente tem um ego muito danado. Todos os seres humanos têm, né? A gente precisa massagear esse ego. E ele entrou na equipe do governo como camisa 9. Né? E ele fez um bom trabalho até que surge toda essa polêmica ali de que o presidente teria interferido, que até hoje não se sabe se sim ou não. E achei, assim, muito feio, muito, assim, a falta de provas dele, sabe? Isso é uma coisa, assim, que ele, como um jurista, assim, ele não podia nunca ter chegado, porque, gente, todo mundo imaginou, Bolsonaro vai ser caçado com isso. Ele não disse nada. Então, assim, eu não sei o que acontece com as pessoas quando chegam lá, sabe? É uma coisa, assim, muito estranha. E ele era um homem para ser brilhante, supremo, para o Supremo, sabe? Ele tinha que estar no Supremo. Eu acho que ele é muito técnico. É um crime. Eu acho que ele não se elege nunca. Por quê? Porque vai ficar entre esquerda e direita. Não tem, tá? Vai ser isso. Acho que o Lula nem candidato vai ser, tá? Acho que não, porque muita água vai rolar ainda, sabe? Mas, assim, o Moro, falando do Moro, o Moro é detestado pelo PT. E o Moro é detestado pelos bolsonaristas. Vocês vejam bem que aqui 60% ele já é excluído. E daqueles outros todos, tem um monte de gente. Ele não tem chance nenhuma. Na minha visão, pelo amor de Deus, né? Só de quem vê de fora. Não tem. Eu acho que se ele for para o Senado, ele tem chance e pode ser um bom senador.
E tem 8 anos de estabilidade, né? Dá para pensar em muita Sim, coisa durante esse tempo. Eu só quero complementar a fala da Maria, de que a forma como ele saiu do governo foi muito fraca, Foi né? feio. Muito leviana, assim, né? Ele podia ter saído e dizer, olha, estou saindo boa. porque eu não me adapto ao cargo e vou procurar, né? Vou sair com tranquilidade, não fazer da forma, ter chamado a imprensa para dizer. Fofoqueiro. E eu acho ainda que atrás dele tem a maior raposa que tem no Brasil, chamado Fernando Henrique Cardoso. Tudo que é sacanagem, tudo que é movimento, coisa, é do Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que foi o mentor, como é o mentor, eu acho talvez aqui do nosso governador Eduardo Leite. Eu acho que Pode ser. é ele que está por trás de tudo que é sacanagem política. Dr. Lindon, acho que existe essa sombra por trás. É isso, a sombra. Uma sombra. Professor Samuel, Sérgio Moro e o enigma da esfinge, decifra-me ou te devoro. Vaidade das vaidades, né? Com toda certeza. Hoje mesmo, pelo Twitter, o Gilmar Mendes já coloca a seguinte frase, não é? Estes dois demonizaram, né, o poder e agora querem se apropriar dele. Tanto a lei orgânica da magistratura, quanto também, né, a legislação perante o Ministério Público determinam que, enquanto, não é, atuantes, sejam apartidários e, principalmente, não é, que não tomem partido, não tomem foco. Mas claro que, de um lado, né, nós podemos exatamente colocar, são, né, bons profissionais, foram bons profissionais nas suas carreiras, nas suas áreas, que agora vão tentar, né, graças a uma representatividade, à mídia, ao tempo que eles tiveram, né, e até o reconhecimento como profissionais, tentar ali na carreira política. A política sempre precisa de pessoas novas e muitas vezes pessoas novas, né, que são convidadas, né, até o professor Breda também contou um pouco da sua vida política para nós anteriormente, mas quando nós temos esse ponto, né, existe talvez um chamado. Quiçá como senador, que aparentemente ele não é presidenciável, né, até já desistiu pelas primeiras intenções de voto, ele não representa nem 1%. E o Deltan Dallagnol preocupado não só com a carreira política, mas até com a própria ficha limpa. Porque, afinal de contas, também, né, para se candidatar, é um outro segundo ponto, o Deltan Dallagnol ele teve 52 reclamações perante o Conselho Nacional do Ministério Público. E hoje ele ainda conta com 2, né, das quais, mesmo que sejam penalidades pequenas, elas ainda estão tramitando de forma que ele não conseguiria se candidatar, né, enquanto elas estiverem tramitando. Então, o tempo dirá, né, não só dirá o que foi que aconteceu, né, nessa saída, né, do Sérgio Moro enquanto ministro, né, o que aconteceu para o sentido também de bradar a todos os ventos que faria alguma coisa e de repente não faria nada. Sim. E ao mesmo tempo também, né, o que vai acontecer com a tal da, né, terceira via. Né? Precisamos de uma via forte? Não, precisamos de políticos corretos, né? Trabalhadores que queiram realmente trazer algo. E assim, né, é difícil, né, ponderar, porque o brasileiro ele sempre se espelha muito no sentido, né, messiânico de buscar um salvador. Vale a pena conhecer então, né, enquanto foi governador, igual comentou bem, né, agora o Dr. Lindon quando fala, não é? Primeiro eu preciso conhecer o governador, né, saber do político para assim, né, entendê-lo como político. E a mesma coisa, né, o Ciro Gomes enquanto governador em Ceará, né, o que fez, e principalmente, né, os problemas, né, que todos circundam, não só ele como toda a sua família. Então isso é muito importante de nós conhecermos, né? Do outro lado do Brasil, talvez não chegue para nós, né, aqui, né, e eu me considero já, né, aqui da nossa terra, mas do outro lado não chega tanto as notícias verdadeiras. Então é importante conhecer bem os políticos e principalmente porque o ano que vem será um ano muito difícil. Muita gente vai aparecer, cair de paraquedas igual tentaram com Joaquim Barbosa, tentarão também com outros para dizer Salvador da Pátria, como foi a novela, não é? E assim conseguiu se candidatar.
Muito bem, nós vamos por um breve intervalo comercial. Na sequência, nós vamos falar sobre o que tem dado aí os mais diversos comentários e memes na internet, né? As passarelas da Rota do Sol para a passagem dos anfíbios. A gente vai fazer uma análise aqui pormenorizada dessa fantástica obra de engenharia do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem aqui do Rio Grande do Sul, em parceria com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Nós voltamos já e eu agradeço os nossos patrocinadores, Unimed Vale das Antas, Espanhol Materiais de Construção, Vila Bela Floricultura, Odonto Freuner, Service, Contabilidade e Posto das Flores. Fique conosco aqui no Ponto a Ponto. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Minhas amigas, meus amigos, meus fãs de Nova Prata e de toda a Serra Gaúcha, aqui fala o cantor Delcio Tavares. Estaremos com vocês na Expo Prata, dia 12 de novembro, às 21 horas, com o show Ítalo Gaúcho, 40 anos. Esperamos vocês lá. Um abraço bem grande. Vem pra Expo Prata. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Chegaram os novos planos promocionais Adilfibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano.
10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. E nós retornamos para o segundo bloco do Ponto a Ponto dessa noite de segunda-feira, o seu ponto de ancoragem inteligente na televisão brasileira. Mandando um abraço para a dona Tere Cúnico, a Maria de Lourdes Pagnoncelli, a dona Neuza Bidese, a Lorena Sostiço, a Carmen Lúcia da Costa e o Jair Luiz Guadaim, que estão nos acompanhando pelo Facebook. E para a gente abrir esse segundo bloco, um tema que você, que vai descer a Rota do Sol na chegada do veraneio, com certeza vai se deparar. Isso deu o que falar nas mídias sociais e rendeu aí a maior temporada de memes que se teve durante o mês de outubro e novembro. Inclusive está sendo organizado aí a primeira passeata de anfíbios pelas passarelas da Rota do Sol. A passarela para os animais, apontado aí para uma espécie de anfíbio que só existe nesse local, foram feitas essas instalações, conforme você vê aí nas imagens. São 5 conjuntos desses dispostos ao longo aí da Rota do Sol, na chamada reserva da Mata Paludosa, que comporta em si uma espécie aí, né, de anfíbio que só tem dito nesse local. Porém, a gente enxerga a obra e você pega outros modelos de passagens para animais em grandes rodovias e, ou seja, situações similares. Agora o Douglas começa a colocar os memes que surgiram para a gente ir adoçando a nossa conversa. E você vê que as obras são muito mais amplas do que uma estrutura metálica conforme está disposto aí. E a pergunta que fica para a bancada é: o que se achou dessa melhoria? Isso de fato é algo colocado para mitigar medidas ambientais e fazer a recuperação e a preservação das espécies? Ou é mais aquela coisa que o brasileiro tem de dizer, né, para inglês ver, vamos colocar isso e assim está posto e está feito dessa forma? E olhando pela interpretação das redes, né, como é que a gente fica com essa situação, inclusive todos os memes que surgiram? Lindon Bolsoni, tu acha que a perereca ameaçada de extinção vai subir a passarela da Rota do Sol? Olha, exceto que alguém dê aulas de musculação para elas, para subir aquela passarela muito íngreme. Tem que dar aula, tem que adestrar todas elas e depois fazê-las fazer o preparo físico, porque ela é bastante íngreme. No começo eu até achei que era uma chacota, né? Depois que eu fui me inteirar e ver que efetivamente ela existe. E só que daí a primeira coisa que a gente... Qual é a primeira análise? Eu faz tempo que eu não passo, eu vou pedir ajuda para vocês aqui na Rota do Sol, não sei como está a Rota do Sol. Se a Rota do Sol está com toda a pavimentação perfeita, está com o acostamento perfeito, toda a parte estrutural dela perfeita, tudo bem, até vamos dizer que essa obra seja necessária. Então, se a rodovia não está com a infraestrutura dela completamente perfeita, ou bom, ou muito bom, então, muito boas as condições, aí nós já temos que dizer o seguinte: olha, acho que essa obra ainda não era necessária. Segundo, teremos que ver se existe um projeto prévio, provavelmente veio da FEPAM, né? Provavelmente deve ter vindo dos órgãos do meio ambiente. E aí a gente sabe que no meio ambiente tem o eco-chato, o eco-idiota e o eco-fundamentalista. E se a gente dependesse, se o ser humano dependesse desses fundamentalistas do meio ambiente, nós estaríamos indo nas cavernas, porque daí a gente não poderia transformar o meio ambiente, correto? Então, assim, a gente tem que ver qual que é a finalidade. Acho que tem que existir a proteção aos animais, qualquer que seja, a gente tem que preservar porque eles fazem parte do nosso mundo. A gente não pode viver sem eles. Então, o que poderia fazer? Nós não somos um estado miserável, pré-falimentar, que paga folha de pagamento, mal paga folha de pagamento, tem muito pouco para investir. Eu acho que poderia, então, se é necessário, teria que fazer, então, pelo menos um túnelzinho, não precisa um túnel tão grande, né? Uma obra que custaria, talvez, 100, 200 mil, ou seja, até menos, faria um túnel, passaria por baixo. E acho que seria o curso normal do caminho dos bichinhos, esses são as pererecas e os sapos, né? Cobras também. Acho que aí, então, o que eu vi dos memes ali, eu acho que não deve estar pronta, porque tem uma altura muito grande. Ainda falta, eu acho, a parte da passarela até o chão, para
para os bichinhos passarem. Então eu acho que é uma obra que não precisaria, acho totalmente desnecessária. Faça então aquele túnel aquele. Se nós fôssemos um país rico, tudo bem, faríamos uma obra esplendorosa, ou quiçá seja um visionário que a gente não está enxergando, como foi o visionário que fez o Cristo Redentor, como fez Brasília, como fez a Torre Eiffel, né? Talvez seja um visionário que vai dizer, daqui uns anos as pessoas vão ovacionar a minha torre, a minha passarela aí dos bichinhos. Mas eu acho que nesse momento é desnecessário. Professor Isabel Balzan, quando for para o litoral e cruzar lá em Itati pelas passarelas dos anfíbios, o que você vai imaginar, levando do ponto de vista da administração pública, que cabe uma menção honrosa? A professora foi irmã do grande prefeito Mário Minosso, então também sabe bastante sobre isso. Na verdade, a Rota do Sol ainda está com as pedras que rolaram, né? E são essas coisas que os políticos, né, erram muito, eu acho. Eles deixam de fazer o necessário para fazer o superficial ou aquilo que aparece. Eu não sei qual é o objetivo deste. Talvez tenha um estudo científico, né? Eu tenho pós-graduação em meio ambiente. Eu não consigo visualizar, mas eu não segui os estudos nessa. Talvez tenha uma justificativa. Mas, gente, num estado como o nosso, que tem dificuldade para... E eu, como diretora de uma escola, Thiago, e tu, como aluno da nossa escola, sabe, 2 milhões na nossa escola, o que a gente faria? Milagre. Milagres. Loucuras, tá? E eles fazem para a perereca passar sem saber se ela vai passar. Se ela tiver certeza de que ela realmente vai fazer essa trajetória, como diz a colega aí atrás, quem vai dizer para ela que é por aí que tem que passar? É vero. Né? Então, assim, são umas coisas assim que a gente não consegue compreender. A gente trabalha tanto para conseguir, às vezes, tão pouco e tanto investimento em cima de uma coisa que me parece efêmera. vazia, sabe? Eu acho uma pena. Eu acho uma pena, novamente, aqui que está a questão até social. Cadê? Todo esse dinheiro poderia ser colocado no social, que é no início, no primeiro bloco, a gente falava, né? E aí se coloca, porque a perereca é importante para o meio ambiente. Mas então nós vamos buscar essa perereca e nós vamos preservá-la de outra forma. Porque ela não vai passar para a passarela, né, gente? Do jeito como está lá, acho muito complicado. Acho impossível, né? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que este dinheiro tinha que ser investido em coisas que realmente hoje, né, se faz necessário e que todos nós gaúchos precisamos muito. Mas não te parece, Maria, que podiam então fazer um túnelzinho Sim, com um muito tubo mais de... até com tubos, foi né? o prefeito, né? O Breda foi Sabe prefeito, que no interior um tubo o pessoal de... bota para as ovelhas passar, né? Assim, faz uma ovelha, né? Melhor. Então, assim, a gente não consegue compreender, sabe? Não tem. Professor Samuel, Tecnologias e Políticas Públicas para a Gestão Ambiental, colega em Alicante, onde a Quem gente... sabe ele não nos responde. Onde a gente viu lá que tem tudo que de mais moderno a União Europeia faz para a preservação, ao mesmo tempo do desenvolvimento sustentável. Eu não lembro nos meus estudos, quando passei por lá, de ter visto essa medida de mitigação. O que tu tem a dizer sobre essa obra de engenharia que colocou o estado do Rio Grande do Sul na categoria aí dos melhores memes da semana passada? Formas de mitigação para preservação de espécies raras, né, especialmente, é um estudo e talvez até uma parte de ponta, né, que no mundo todo nós temos. Não é novidade no Brasil esse tipo de passarela, mas na verdade no estado de São Paulo nós temos várias rodovias, inclusive com questões de anfíbios que também utilizam de passarelas, porém passarelas mais simples, né? Quando nós vamos pela BR-101 também, no estado da Bahia, nós temos passarelas que são feitas de madeira ou passagens por cordas, conforme até o Dr. Lindon comenta, né? Poderia muito bem ser ali uma tubulação que não só trabalharia com o escoamento, como também com a passagem dos anfíbios, que é no próprio meio. Mas certamente, e juridicamente falando, haverá responsabilidade. Então nós partimos do meme, da crítica, da visualização, mas isto também é uma questão de responsabilidade. Todas as vezes que se faz uma construção destas, né, utilizando verba pública, haverá que se responder não só ao Tribunal de Contas,
como também a própria população em relação à eficiência, à eficácia do que acontecer e até mesmo a sua manutenção, a esse custo de manutenção. O procedimento licitatório, não é? Muitas vezes se faz por pesquisa, concurso, neste caso, concurso este de quais modelos são mais adaptáveis, melhores, e certamente, né, haverá cobrança e a partir daqui, não é? Nós já começamos a cobrar. O meme da população é uma forma, é uma expressão de arte, né, como se diz hoje, a nova expressão de arte, mas é uma forma, sim, de crítica e de se apontar, há algo errado ali. Então, certamente, nós vamos ouvir muito ao passar pela Rota do Sol e questionar se vai funcionar ou não essa passagem. Será que vão colocar pedágio na passarela das pererecas, José Carlos Breda? Acho que um pequeno elevador ali vão colocar para acessar. Subirem, alcançarem o segundo piso. Poderia ser um elevador, né? Mas aquilo que foi colocado... E se o povo está comentando como é que é, a voz do povo é a voz de Deus. E onde tem fumaça, tem fogo. E o que chama a atenção, nesse caso, é a falta de comunicação. Eu vejo assim, porque se é uma inovação, porque esse custo que a professora Isabel fala é da execução da obra. Mas tem a questão da pesquisa, tudo que foi feito. E se o nosso governador pretende ser candidato a presidente, talvez seria um projeto inovador para o país, mostrar isso, e ele fazer uma live também e explicar como é que as pererecas chegaria até a passarela. Deve ter um estudo, um cercamento, como é que ela chegaria na passarela e quem vai treinar elas, tudo para poder cruzar a estrada. Acho que tudo isso deve ter sido estudado, avaliado. Eu estranhei por que ele não veio, porque é um projeto altamente inovador, né? E outra coisa, você faz o tubo que passa por baixo, ele não aparece. Verdade. A passarela está todo mundo lá para ver, vamos que dê certo. Aí está consagrado, né? Então, agora tem uma outra questão, o professor colocou. A funcionalidade, se não funcionar, quem é que vai ser responsabilizado? O prefeito, lá na ponta, o tribunal, tudo. Qualquer coisa estão responsabilizando os prefeitos. Demonizados e tudo, lá na ponta. O Estado cobra da educação dos prefeitos, dos índices do IDEB. A União cobra dos prefeitos o índice do IDEB. A União e o Estado cumpriram as metas? Praticamente nenhuma. Então, se passa a responsabilidade adiante. Agora, eu acredito que o próprio Tribunal de Contas deve se posicionar em relação a essa questão. E passou do tempo em que o governo do Estado deveria ter vindo a público e explicar melhor, até porque daqui a pouco dá certo. Eu não quero também condenar por antecipação, porque houveram estudos e tudo, então vamos aguardar. Mas, a princípio, eu acredito que... Forçou a barra essas passarelas, né? E em Breda, não te parece que daí o Ministério Público que cuida muito dessa parte ambiental também não foi silente, tá quieto, né? Não teve nenhuma manifestação. Eles podiam também, de repente, lançar um estudo, né? O Ministério Público dizer, olha, efetivamente vai ter efetividade, vai ter uma função da ecologia, da manutenção da ecologia, que é necessário. Então a gente também não tem os biólogos, o Conselho Regional de Biologia, que é o pessoal que lida mais com essa parte, também não teve ninguém, né? Nós precisamos entender, né? Diante da chuva, os promotores aí da área ambiental do Estado, meu amigo e tudo, não sei, é que é muita teoria. O fato é que diante da grande chuva de memes que aconteceu, a gente colocou 2, mas assim, daria para ficar até o final do programa, passando aí informações, não se veio a público nenhuma situação de dizer, não, isso funciona desta forma, foi planejado dessa forma. Não, as passarelas estão lá, a publicação saiu do site do próprio Dyer e aí a gente fica nessa situação. Tem uma página no Facebook que é o comparecimento ao primeiro passeio das pererecas sobre a passarela. E desfile? Tem o desfile, exatamente. Desfile. E aí nós temos vários inscritos já aguardando esse desfile esperado chegar.
Nós vamos para um rápido intervalo comercial, agradecendo Unimed Vale das Antas, Espanhol Materiais de Construção, Vila Bela, Floricultura, Odonto Froiner, Service, Contabilidade e Posto das Flores, para na sequência falar de um assunto que pode estar muito perto de você e não se dá por conta: o golpe dos nudes. De piada e risada, isso virou tragédia familiar em muitos locais e a Polícia Civil, hoje no Rio Grande do Sul, se empenha para combater uma modalidade de crime que cresce aí de forma avassaladora. E no próximo bloco, a nossa bancada fala sobre isso. 3 minutinhos de intervalo e a gente volta já já. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Beleza, galera bonita de Nova Prata, aqui é Klaus e Vanessa. Minha gente, estamos chegando dia 15 de novembro na Expo Prata para matar a saudade de vocês e fazer aquele show bacana. A gente se vê lá. Vem pra Expo Prata.
E o último bloco do Ponto a Ponto nessa noite de segunda-feira, levando boas opiniões para sua casa a partir de todas as plataformas da Conecta Mais TV, vai para um tema que no começo, quando surgiu, era tido como chacota, como constrangimento e guardado a 7 chaves. Mas hoje é uma das modalidades criminosas que tem a maior incidência no Rio Grande do Sul. Atrelado à tipificação legal do estelionato, o golpe dos nudes faz vítimas todos os dias e tem feito com que a Polícia Civil se mobilize para tentar desmantelar diversas quadrilhas. Semanalmente noticiamos operações como essa que você tem aí na sua tela, em que foram cumpridos 22 mandados em Getúlio Vargas e Erechim. Essa é uma das operações. Mas o fato é que o nudes virou uma modalidade de golpe. E se há 20 anos atrás a gente falasse aqui no meio televisivo de que fotos de pessoas peladas renderiam endividamentos milionários e repasses em forma de chantagem e extorsão, nos chamariam de malucos. Mas o fato é que a vida pós-moderna e toda a sua tecnologia também guarda esse tipo de filhote indesejável. E operando a partir de penitenciárias ou mesmo centrais de operações ilegais, as quadrilhas faturam e faturam alto em cima da economia de pais de família que às vezes trabalham a vida inteira para guardar esses valores. E as queixas vêm de todos os lados. O dinheiro some, muito difícil a recuperação dessa verba, porque ele é pulverizado das mais diversas formas e vai direto para as mãos do crime organizado. E o golpe do nudes ganha destaque e ascensão. E o nosso papel aqui é destacar que esse assunto é sério e que tem que ser tratado de uma forma madura. Professor Isabel, eu ouvi a senhora numa palestra esse ano, em um evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Nova Prata, falando que o nudes não é só um problema em torno da questão monetária, mas também está presente nas escolas. Como é que isso se tornou uma realidade presente e como é que a gente lida com essa situação? Então, novamente, realmente nós participamos de um painel promovido e éramos eu, um professor, um psiquiatra, a delegacia de polícia, delegada de polícia e o promotor público, né? E por que a gente participou? Porque lá na escola é que as coisas costumam acontecer bastante, né, Tiago? E que a gente consegue esse tipo de coisa, a escola é o lugar onde mais aparece. E a nossa preocupação aqui não é com a consequência, Tiago, mas é com o comecinho. Nesse painel, a gente conversou muito para que os pais prestassem atenção no que está acontecendo e nós, professores, também. Então, nós temos hoje uma juventude deslumbrada com o Face, com o Insta, com o TikTok. Pelo amor de Deus, eu pegava, agora estou aposentada, até semana passada, as meninas lá, né, no banheiro, dançando assim, de roupa e tudo, mas TikTok. Então, assim, tudo isso gera na cabeça desses adolescentes e jovens uma irrealidade, uma coisa fora. Eles estão achando que estão conversando com o pai e a mãe, estão conversando com o coleguinha. Não é verdade, gente, é para o mundo. Quando eu publico qualquer coisa, é para o mundo. E no mundo tem gente boa, como tem aqui, mas tem gente mal intencionada. E os mal intencionados vão nas nossas redes, vão lá buscar o que é que a Isabel está postando, o que é que a Isabel gosta de ver, o que é que a Isabel... E aí eles chegam lá no Tiago, que gosta, né, de curtir as meninas com pouca roupa e tá bom. Tiago é nosso foco, entendeu? Então, quais são as meninas que o Tiago está vendo? Entra no perfil da menina e começa toda aquela coisa assim. Aí eles começam a forçar a barra da pessoa que usou o nude para se expor. E começam as ameaças. Você me dá tanto ou eu publico a tua foto? Você me dá tanto, eu dou para o teu pai? Você me dá tanto ou eu vou expor você para a comunidade? E aí, gente, a coisa
vai muito mais além daquilo que a gente pode imaginar, porque nós não conseguimos imaginar esse tipo de coisa. 20 anos atrás, Thiago, nem telefone a gente tinha. Sim, o celular era artigo de luxo. Deus o livre, né? Então, 20 anos atrás isso nem existia, mas hoje é muito mais comum do que se pensa. E se nós tivermos pais e professores nos ouvindo, nos assistindo, eu acho que esse é um momento também para alertar. Olhem o que os filhos fazem, olhem o que eles estão vendo também. Porque tudo é controlado. Só falta o nosso chipzinho, né? Porque tudo que nós fazemos nas redes é controlado. Então, assim, se qualquer um de nós tirar, não precisa nem tirar a roupa, é só mostrar uma parte, né? Nós já estamos no mundo. No mundo. E sempre tem um mal-intencionado que diz, não gosto da Isabel, eu vou aproveitar que a Isabel é professora, tem um monte de dinheiro, né? Daí eu vou... né, fazer uma chantagem com a professora, com a filha da professora, com a secretária da professora, que não sei quem, tá? E os alunos lá na escola, muitos casos, gente, muitos casos assim. E principalmente da tortura psicológica, não é nem questão de dinheiro, viu, Thiago? A tortura psicológica que esses meninos e meninas sofrem com essas pessoas que se aproveitam, né, da situação e colocam assim, vou te expor para todo mundo te ver. Ou você me dá tal coisa, ou vou te expor. Você me paga tanto, ou vou te expor. Gente, é muito mais sério do que se pensa. É muito grave. E ali, em Erechim, né? É isso, Erechim Getúlio Vargas. Aqui a questão era mais dinheiro mesmo, né? Era golpe, né? Estelionatário, assim, de dinheiro. Mas a minha preocupação quanto formadora não é nem o dinheiro, porque dinheiro a gente consegue de novo, né? É o que fica na cabeça dessas meninas e desses meninos. E quando a gente encontra aqueles que querem assim, ó, quero ver tal parte do teu corpo, né, do outro lado, porque eu te vi aqui peladinha, me mostra tal parte, e ele vai fazendo um álbum. Então, tudo isso vai resultar em quê? E a gente sabe que isso é caso de polícia. Tem que denunciar. Então, cada coisa que a gente tiver certeza ou tiver na mão, não deixem em vão, porque a gente só vai conseguir vencer através da justiça, que eu ainda acredito nela, né? Com todas as deficiências que temos, eu ainda acredito nela. Então, a minha dica é mais nesse sentido. Existe, sim. 20 anos atrás, a gente nem imaginava isso. Tá? E está muito aberto. Os pais perderam o controle. E esse painel foi muito interessante. E a gente, né, já estava programando na nossa escola para levar todos esses palestrantes para conversar com os nossos alunos. Fica a dica para todas as outras escolas também. Porque nós temos o compromisso social, né? Como todo mundo. Muito bem. Professor Samuel, a vida pós-moderna e suas armadilhas. O sujeito não é lá um Reinaldo Gianecchini e recebe um convite para adicionado e uma menina muito bonita que começa com uma conversa muito boa e a coisa se estende e o sujeito se passa e a partir daí um suposto comissário de polícia entra em contato e começa a fazer ameaças. A partir disso passa boi, passa boiada e o sujeito passa por uma situação muito complicada. Nessa notícia que a gente trouxe, um homem acabou perdendo 100 mil reais nessa circunstância. 100 mil reais para muita gente, para a maioria, é a poupança de uma vida inteira. Isso escoa de uma forma criminosa. Como é que o senhor enxerga isso? Até a forma como eles têm trabalhado, não só aqui no Rio Grande do Sul, como também no Paraná. Eles se pronunciam como comissários de polícia ou até como pais, né, ameaçando, dizendo que a troca de fotos ou a troca de imagens com a pessoa era uma pessoa menor. Então fica ainda mais sério. O que nós temos que sempre observar, até o Dr. Lindon tem participado bastante com a polícia, hoje a polícia está cada vez mais preocupada e equipada quanto a essa questão dos crimes cibernéticos. O que acontecia? Antigamente nós tínhamos aquele telefonema de madrugada para se dizer, né, que alguém da sua família tinha sido sequestrado. Hoje ninguém mais cai nisso. Então são as novas formas como eles estruturam, como eles trazem, né, para dizer que haveria ali uma maneira, né, de alimentar financeiramente o próprio crime organizado. A grande preocupação está, né, não só quanto a essa forma, né, que nós temos então em que haveria a troca voluntária,
de fotografias, de imagens, como também temos, né, uma outra maneira que é uma outra preocupação, que são as imagens que nós deixamos em nuvens. Tanto é que nós temos, né, tivemos aqui no Brasil a Lei Carolina Dickmann, exatamente por conta desta preocupação, porque aquilo que está em nuvem não necessariamente está protegido. O nosso celular, todos os dias, durante as madrugadas, pela configuração normal, ele faz o upload, ou seja, ele grava em nuvem aquilo que são as nossas fotos, a não ser que eu vá lá na configuração e diga, não é para ser gravado. E assim nós temos que tomar esse cuidado, porque o que foi fotografado e talvez não foi compartilhado, também pode ser acessado por terceiros. É um terceiro que vai ter acesso quando nós levamos o celular para arrumar, uma troca de tela, uma troca de película, alguma coisa, ou até mesmo um terceiro que consegue, né, por ser pessoas importantes, consegue talvez, né, a senha, ou vai tentando a senha da pessoa, até conseguir, né, com a quebra de criptografia e o uso de alguns programas, acessar dados então de privacidade. Então entra tanto a privacidade quanto a figura criminal, que ela é muito importante de se observar que, claro, o risco que se tem da exposição é grande, mas não permitir que isso aconteça e que se prolifere é mais importante ainda. E especialmente, né, do acesso que nós temos hoje, não só à Polícia Civil, como especialmente hoje às delegacias especializadas perante a Polícia Federal em relação, quando são crimes que envolvem também menores, que podem muito bem assessorar. Tá? Está aí, né, com certeza, essa importância, né, de não só divulgar, né, sobre o crime e os golpes que têm acontecido, como também de termos essa preocupação, né, quanto àquilo que nós armazenamos e aquilo que compartilhamos também. José Carlos Breda, esse fato não fica relegado às grandes metrópoles. As cidades do interior também passam por esses apertos. Já chegou algum relato lá em Cotiporã de alguém que ficou nesse tipo de situação constrangedora e teve que abrir mão do seu soldo para poder se ver livre dessa situação? Muito triste isso, né, que a gente está vendo. E a gente vê como o crime organizado, ele acaba se reinventando, buscando novas alternativas e oprimindo aí a população e como é que se diz? Tirando dinheiro, né? Extorquindo. Extorquindo. Essa palavra, extorquindo. Ninguém está livre, nenhum lugar. E eu acho que tem que partir do princípio, e não são só jovens, professor. Porque a gente lida mais, né? Muito barbado aí, caindo, e mulheres casadas, e tudo caindo nessa conversa, justamente, principalmente no Face, aí, que recebe a oferta, que não, como disse o Tiago, o pedido de amizade, e aí adiciona, e aí começa. Mas aí é orar e vigiar. Então, e partir do princípio que nada é seguro, que não tem privacidade nenhuma. Se tiver a partir desse princípio, não tem privacidade. Quantas vezes a gente fala de um produto e quando você for abrir a internet, está ali o produto que você acabou de falar, tipo numa fala como agora. Então, tudo está exposto. Tudo está exposto. Hoje sabe o que nós pensamos, o que nós consumimos, de que nós gostamos, mais do que nós. Sim, o algoritmo faz a conta perfeita. Então, a partir disso, o crime organizado também tem seus algoritmos ali que acaba cooptando. Esse aqui gosta disso. Daí não adianta as pessoas colocar no grupo, olha, meu telefone foi clonado e andaram colocando imagens de pornografia. Caiu. E eu acredito que aquilo que a professora Isabel disse, denunciar. Não. E outra coisa, nunca ceder à pressão. Não ceda, você vai pagar o preço, mas não ceda à pressão. Isso eu aprendi na política. Tem pressão, tudo. Nunca cedo à pressão. Porque no momento que você cedeu à pressão, seja para que for, na primeira vez, é o dedo,
depois é a mão, e depois é o braço, e você fica permanentemente refém. Então, não é só a questão financeira, é a questão da destruição da própria pessoa, ou ela se destrói. Quantos suicídios nós temos por causa disso? E quantos casos que a gente nem fica sabendo, porque não é denunciado, não é registrado, e ele oficialmente deixou de existir. Então, aquilo que a professora disse, olhar os nossos filhos, netos, enfim, as crianças, os jovens, alertar. Se fizer, olha, tem que colocar a responsabilidade também. Porque se disser não faz isso, é que vão fazer. Olha, se você fizer isso, pode acontecer isso, isso, isso e isso. E aí você vai pagar caro por causa disso. Né? Então, eu acredito que, basicamente, é isso que nós devemos cuidar. Né? Dr. Lindo Bolsoni, no dia a dia de escritório, já teve que acompanhar casos desse tipo? Alguns apareceram, geralmente pessoal aí com 50, 40, 50 anos casados, né? Então, o que acontece? Ou vem de dentro dos presídios, ou vem dessas quadrilhas super organizadas, né? Então, o que acontece? Eles buscam as informações no Facebook. Muitas pessoas, por ingenuidade, ou sei lá, publicam o número que é casado, publica o número do celular dele no Face da mulher. Aí eles começam, então, pescando o marido, né? Aí, então, eu atendi alguns casais, vieram com a esposa e ele. Um perdeu 4.500, outro 6, outro 5, né? E a esposa, 2 casos, a mulher acompanhou, né? Ela estava bem complacente com ele, bem solidária. Não, estava bem solidária. Isso é verdade? Não, verdadeira. As mulheres acompanharam, dizer, tu também, né? Vai se metendo e tal. Então, o que acontece? Liberdade demais na internet e para a juventude vira libertinagem. As pessoas, às vezes, não têm noção. Quem erra com relação aos adolescentes são os pais. Né? Hoje, dedicado a 10 casais, 10 pais, 5 não tem condições de criar um cachorro, muito menos um filho. Não tem condições, não tem habilidades, né? Não tem cultura para criar um filho. Então, imagina o que a gente vê. No caso, especificamente, ainda tem gente que aqui em Nova Prata caíram no conto do bilhete. Quantos anos faz que tem o conto do bilhete premiado? O Nudes dá para dizer que é o novo conto de bilhete. O novo conto de bilhete. Aqui na Nova Prata, eu atendi pessoas que caíram, coitados, o pessoal mais de idade, caíram no conto do bilhete. Então, tu imagina que é uma coisa que deve ter mais de 30 anos o conto do bilhete. Então, o conto do bilhete agora eletrônico é esse do Nude. Então, eu atendi um que veio lá, ele só, coitado, eu tive que dar água com açúcar, achei que ele ia desmaiar. Aí ele veio, o cara conversando lá, o estelionatário, conversando com ele, eu peguei aqui, comecei a falar com linguagem de presa e tal, para ele, já desarticulei ele logo. Eles usaram a fotografia do delegado, e depois até eu liguei para comunicar, mas o delegado já sabia, de Santana do Livramento. A fotografia do delegado, o cara dizendo aqui, o delegado, se tu não depositar 3, 4 mil na minha conta, tu vai ser preso agora. Eu disse pro cara, como é que um delegado vai pedir dinheiro pelo telefone? Não tem, né? A gente tentei explicar, mas demorei para convencer o cara que era um golpe. Né? Esse que veio com a esposa, os 2 que vieram com 2 casais que vieram com a esposa, então ele entendeu, o cara estava bastante chateado, né? Ele disse, olha, tudo bem, um golpe, tu perdeu 4 mil, o outro perdeu 6, podia ter perdido mais, né? Então começa da menina, né? A foto com a menina, né? A menina jovem, aí tu pede a foto tal, né? E aí o cara vai e aí começa, escuta, aqui é o pai, minha filha é menor, tu tá mandando foto de pelado aí? O sujeito já gela, né? O cara disse, tu tá louco? Eu vou pra delegacia agora. E aí depois ele dá um tempo, aí depois ele diz o seguinte, olha, aqui deu uma briga aqui em casa, nós quebramos o notebook. Aí, se tu pagar o notebook da família aqui, deixamos assim. Aí o cara paga. Eles pedem 2, 3, 4 mil reais, paga. Aí depois quebra o celular. Aí tu tem mais 1.000, 2.000 para pagar o celular. E aí vai indo, né? As pessoas vão caindo no medo, vão caindo. E aí isso gera uma quantia, assim, astronômica. Fora a pressão psicológica. Fora a pressão psicológica. Sim, o cara estava quase desmaiando quando ele veio falar comigo, né? Um dia que casado, ele dizia, olha, conta para a esposa, tu caiu numa... Vai que eles vão ligar para tu... Porque tinha o número da mulher no Facebook. Eu disse para ele, então, tu liga, conversa com ela, conversa com ela, expõe, né? Tu errou, tal. Não teve tamanha repercussão. Então, aí tu soma isso daí, tu soma, então, as criptomoedas, né? Que gera bilhões, pessoas vendendo tudo que tinham para enriquecer no criptomoeda,
nessa moeda virtual, tu soma o que mais? E essa imensidão de coisas que tem, do Pix, né, o sequestro do Pix. O Pix é um problema hoje. É um problemão. Porque o que acontece? Os caras sequestram, eles te esperam até o horário do banco, porque até das 8 até as 6 da manhã, tu no movimento são R$1.000. Eles te esperam, ficam com a vítima até outro dia, 24 horas, a partir do horário de banco, e aí eles começam, o cara tem que começar a movimentar o dinheiro. Movimenta, né? Passando dinheiro para conta do... Às vezes pessoas perdendo 100, 150 mil, né? Tudo pelo Pix. Que é as armadilhas da modernidade. Armadilhas da modernidade. Então se cria a facilidade, mas não se cria também um limite. Não tem no mesmo momento que tu cria uma ferramenta, não se cria então quais são as consequências, né? Então, não estamos preparados para isso. Não estamos preparados, está muito rápido. E fora, por exemplo, na internet tem web, como é que chama aquela? Deep Web. Deep Web, aquilo é um horror. Aquilo tem pedofilia, aquilo tem de tudo que é tipo de coisa, e crime está nessa Deep Web aí, né? Então a gente tem o pai, no caso, os pais é que tem que vigiar e ensinar, olha, filho, tal, né? Então, assim, os pais já erram, criam os monstrinhos, depois não sabem como mais, né, quanto domesticar. maior a crise, mais formas, né, de captar eles estão criando, né? Sim. E essa é uma das maiores preocupações que nós precisamos. E disse uma vez um jurista nessa bancada que a gente formou uma vez, que a mente criminosa, ela sempre está 5 anos mais adiantada na frente. do que o cidadão de bem. Está na e eu frente. presenciei alguns casos desse e, de fato, o sujeito que não tem muita experiência ou traquejo com um órgão público, que não conhece mesmo da estrutura policial, ele acaba entrando numa epifania de que é um comissário de polícia, de que é um delegado que está ligando. Inclusive, eu já vi alguma vez que o sujeito fazia um mandado de prisão com o nome, já mandava aquele documento. Então, isso exercia uma pressão muito forte naquele sujeito que muitas vezes é humilde, que é do interior, que nunca teve contato com esse sistema de segurança e que se vê aí compelido nessa circunstância toda. E aí, aquele dinheiro suado, poupado de uma vida inteira, que muitas vezes o sujeito deixa de comprar uma roupa, deixa de comprar uma comida, deixa de fazer um churrasco no final de semana para guardar aquela poupança para a hora que ela for necessária. Isso escoa, assim, a portas abertas direto para a mão do crime organizado, que, segundo diversas investigações, doutor Lindo, pulveriza isso em criptomoedas. E aí isso se torna irrastreável. É verdade. E a capacidade que eles têm de convencimento. Mas aí tem também, professora, a música para os jovens, adolescentes, pré-adolescentes, a música, os desenhos, os filmes, programas infantis. Agora eu lembrei dos jogos, os jogos que o filho sentado com o pai assim, jogando ali, pai, me empresta teu cartão de crédito, eu quero comprar mais vidas. Conhece a história do Mais Vidas? E o pai, louco de sono, cansado, porque trabalhou, dá o cartão, passa a senha e o guri vai comprando vidas, e isso dá dinheiro também, gente. Sim. Assim, 9, 10 mil. Não é extorquir, existe isso. Se o pai observasse, ele ia ver que o guri está fazendo isso, entende? Mas eu estou cansado, vou dormir, dei o meu cartão para ele, ele não vai fazer nada. Quando ele acorda, ele gastou 10, 15, 20 mil em vidas para continuar o jogo. É aquela questão das telas e o papel que elas operam na vida das crianças e dos adolescentes de hoje em dia. Eu tenho uma tela, eu coloco na frente da criança e aí eu vou fazer a minha vida, o que eu preciso fazer. Bem isso mesmo. Mas, enfim, a discussão se alargaria. Eu agradeço imensamente a presença Samuel, doutor Lindo, José Carlos Breda, professora Isabel, muito feliz de tê-la aqui, obrigada. Da classe de literatura em 2001, para o Ponto a Ponto. Foi o meu Camões. É verdade. O Thiago se vestiu de Camões. Assim. Bem verdade. Então, eu agradeço a presença de todos. Na semana que vem, feriado, Ponto a Ponto não estará com sua transmissão ao vivo. Nós retornaremos no dia 22 de novembro com uma nova bancada para você. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.